com José, aconteceu que ela, antes de coabitarem, concebeu por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo e não a queria difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele é que salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o Evangelho para esta festa de São José, transferida para hoje, segundo São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Ao final da Santa Missa, como já avisei mais cedo, nós vamos abençoar e distribuir o cordão de São José para ajudar a todos, inclusive os que fizemos votos e também os que são casados, a viver melhor a sua castidade segundo o seu estado, a pureza também de coração e também para lutar contra alguma enfermidade. Peço que observem nas nossas redes sociais o que nós divulgamos a respeito dessa devoção, que a cada ano tem crescido aqui no nosso apostolado, especialmente porque sempre na festa de São José nós abençoamos esses cordões. Também convido a todos, mesmo aqueles que não puderam trazer alguma coisa, mas que fiquem conosco para um momento de convivência e de confraternização após a bênção dos cordões. 2 títulos de São José demonstram a sua enorme grandeza. Títulos que correspondem, claro, ao que ele foi verdadeiramente: esposo de Maria Santíssima e pai virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se consideramos estas duas coisas em nosso padroeiro, podemos entrever a sua grandeza. Sua grandeza que está na sua santidade. Todo o resto em nosso padroeiro decorre de sua paternidade e de seu matrimônio, como a fruta madura decorre da boa árvore. Por ser esposo de Nossa Senhora e pai virginal de nosso Senhor, São José está intimamente ligado ao mistério da encarnação, atrás apenas de Nossa Senhora. Ele exerceu sobre Cristo os direitos de um pai verdadeiro, do mesmo modo que tinha os direitos e deveres de esposo para com Nossa Senhora, ainda que tenha renunciado ao exercício de alguns direitos próprios do matrimônio, como, por exemplo, a vida íntima. Nossa Senhora, ao encontrar o menino Jesus no templo em Jerusalém, depois de 3 dias buscando-o, diz: eis que teu pai e eu te procurávamos. Nossa Senhora chama São José de pai, prova certa de que Cristo o chama de pai. Que glória a de São José! A exemplo do Evangelho, que nos diz claramente que ele era o esposo de Nossa Senhora, de quem nasceu nosso Senhor, chamado Cristo. Que glória a de nosso padroeiro, pai adotivo do Filho de Deus e verdadeiro esposo da Santíssima Virgem. Considerando essas funções do nosso padroeiro, podemos ter uma pálida ideia do que foi a sua santidade aqui na terra. Deus dá a cada um a graça proporcional para a missão que lhe é confiada. Depois da função de mãe de Deus, a função mais excelsa é a função de esposo da mãe de Deus e de pai adotivo do
do Verbo encarnado. Em razão desta dupla função, a santidade de nosso padroeiro é imensa, a maior depois da santidade de Nossa Senhora. Além disso, Deus faz as coisas proporcionais. Poderia São José ter uma santidade somente grande e conviver tão proximamente com uma santidade encarnada e com a de Nossa Senhora? Uma santidade grande seria ainda desproporcional e daria à Sagrada Família um quê de inconveniente. Portanto, a santidade dele era imensa, a maior dos homens que já existiram, atrás apenas da santidade de Nossa Senhora. São João Batista é o maior dos homens no sentido de ser o maior dos profetas, como explicado no Evangelho de São Lucas. São José é maior dos homens sem mais. É o mais santo. Se o patriarca José, um dos filhos de Jacó, guardava os tesouros do faraó, e por isso era estimado e reconhecido por sua sabedoria, quanto mais São José, que guardou o próprio Deus e a mãe de Deus. Esse argumento da ordem e da proporcionalidade com que Deus faz as coisas, nos permite também dizer que o glorioso patriarca não era um idoso em idade avançada. Se fosse, a Sagrada Família seria motivo de estranheza, o que não convém. Nosso patriarca era um homem formado, mas com idade conveniente para casar com uma jovem moça. Tem como descrever o progresso da santidade de nosso patriarca em virtude do contato com Nosso Senhor e Nossa Senhora? Ele não recebia os sacramentos. Era o próprio autor dos sacramentos que estava em contato com ele. Que progressos não teria com esse contato tão próximo, com essa convivência tão familiar com as pessoas mais santas que esse mundo já viu? O nosso patriarca é o modelo da virtude para o homem, e brilham nele, primeiramente, as virtudes da vida escondida que levavam em Nazaré: a pureza, a humildade, o desapego dos bens deste mundo, a paciência, a prudência, a fidelidade. A fé vivíssima, a esperança firmíssima e a caridade ardentíssima. Nosso glorioso patriarca, sendo pai de nosso Senhor e esposo da Santíssima Virgem, é também o patrono universal da Igreja. Foi proclamado como tal pelo Papa Pio IX, no decreto Quod Modum Deus, em razão dos pedidos insistentes dos bispos reunidos no Concílio Vaticano I. Se ele foi o protetor da Sagrada Família em Nazaré, continua sendo o protetor da família fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Ele prossegue no seu ofício de velar por Cristo, agora em seu corpo místico, que é a Igreja. O nosso glorioso patriarca é também o patrono dos agonizantes. Ele teve a morte mais desejável entre os braços de Cristo e de Nossa Senhora. A piedade popular rapidamente viu o patrocínio de nosso padroeiro para com os moribundos e comprovou a sua eficácia no momento da morte de seus devotos. Na ladainha que escutamos hoje na procissão, aprovada pelo Papa Pio XI, lá está o título de padroeiro dos agonizantes ou moribundos. Toda alma católica deve ser devota de São José, em virtude de sua excelência e em virtude de sua função enquanto esteve em vida e em virtude de sua função agora no céu, como patrono da Igreja, principalmente. São imensas as graças que nosso padroeiro pôde nos alcançar. Graça de pureza em meio a esse mundo cada vez mais
graça de um modelo para a virilidade, graça de contemplação nesse mundo cada vez mais agitado, graça do desapego nesse mundo para buscarmos o nosso tesouro em Deus, nesse mundo cada vez mais materialista. Graça de cumprir bens comuns, bens como os nossos deveres de Estado, também o nosso trabalho em um mundo cada vez mais negligente com tudo, em um mundo cada vez mais preguiçoso. Graça de mansidão e paciência. Devemos, porém, pedir também graças grandes para a Santa Igreja. Muitas vezes pedimos a Ele somente coisas materiais. Não é ruim. E Ele nos escuta, nos atende, como temos visto aqui concretamente. Mas também peçamos graças mais excelentes e peçamos graças para toda a Igreja. Sobretudo nesses tempos tão confusos, devemos ser mais generosos nos nossos pedidos para com Ele, e Ele será muito generoso conosco. Ite ad Iosef, era o que diziam no Egito, no tempo das vacas magras. Ide a José, o filho de Jacó, rejeitado pelos seus irmãos, para alcançar aquilo que ele prudentemente guardou da época das vacas gordas. Ite ad Iosef, pois o faraó tinha confiado a administração de seu reino a José. Tinham constituído dispenseiro de todos os seus bens. A Igreja nos diz agora, ite ad Iosef, ide a José, não ao patriarca, para obter somente bens desse mundo, mas ao Pai de Cristo, ao esposo da Santíssima Virgem, ao patrono da Santa Igreja. Ite ad Iosef, ide a José com confiança. Ele ajudará nas coisas mais simples e nas coisas mais importantes. Ele ajudará nos bens materiais, ele ajudará no matrimônio, ele ajudará na crise da Igreja. Ite ad Iosef, ite ad Iosef, ide a José, a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.